não conseguimos ver um norte, vamos dizer, a luz no fim do túnel. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Esse é o cenário, amados, perfeito. Quando as coisas fogem ao nosso controle, é o cenário perfeito para que Deus Ele possa fazer aquilo que a gente não pode. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 10 em diante. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Êxodo capítulo 14, no versículo 10 em diante. Quem for achando, dê um glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. E cada um, Pai, que veio aqui nessa noite, eu tenho a plena convicção que veio, Pai, para escutar aquilo que o Senhor tem para falar. Meu Deus, que a tua palavra, que é a semente, ela encontre nesse momento, Senhor, terrenos férteis, corações sensíveis, espíritos contritos, mentes cativas à tua presença, Pai. Meu Deus, eu repreendo nessa hora tudo que não procede do Senhor, de ordem física, espiritual. Meu Deus, que caia por terra todo o levante do inimigo, no nome de Jesus. E que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor tenha total liberdade sobre a tua igreja. Assim como o João disse, eu digo também, Pai, que eu diminua e que o Senhor apareça. Como instrumento, Pai, em tuas mãos eu te peço, me use, Pai, nessa noite para abençoar a tua igreja e aqueles que estão nos escutando dos seus lares. Meu Deus, que a tua presença, que é real neste lugar, alcance, Pai, cada lar representado aqui nessa noite, cada lar, Pai, de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, e que cada um receba a porção que o Senhor preparou para nós nessa noite. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Que momento é esse aqui, irmão Adriano? Lá no início, amados, do livro de Êxodo, a palavra vai dizer que José já tinha morrido e um novo faraó, que não conhecia sobre José, assumiu o trono do Egito. E diante disso ele trouxe uma opressão muito grande para o povo. E nesse meio termo nasce Moisés. E no capítulo 2 a palavra vai dizer que depois de muito tempo, aquele faraó que estava oprimindo o povo, ele morre. Mas o povo estava tão opresso que eles começam, amados, a levantar um clamor ao Senhor. Eles começam a clamar e esse clamor ele chega aos ouvidos do Senhor. E diante desse clamor, a palavra vai dizer que Deus ele levanta Moisés
para libertar o povo, porque o clamor do povo era para que justamente eles fossem libertos daquela opressão. E ali, amados, nós vemos um cenário extraordinário, no qual o faraó ele se opõe e Deus, o Alisson, começa a operar milagres, um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro. As pragas que vêm ali no Egito, para que o povo ele fosse liberto, até que nós chegamos a esse determinado momento, cujo título diz aqui, a travessia do Mar Vermelho. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo tratou algumas coisas, algumas lições que nós precisamos aprender com essa passagem. O povo, amados, clamava por libertação. Deus já havia libertado o povo. E eles estavam agora, irmão Antônio, caminhando dentro de uma promessa. Eles já estavam fora do momento de opressão. Eles estavam libertos do Egito. Estavam no deserto. E diga-se de passagem, Deus é tão bom, amados, que quando o faraó diz assim, olha, vai embora com esse povo. Deus, para não levar o povo, Fabi, pelo local mais perto, que ia ter guerra contra os filisteus, o que é que Deus faz? Faz o povo ir pelo deserto até chegar ao mar. Foi propósito de Deus. Porque no coração do Senhor ele disse, olha, talvez se eles enfrentarem guerra agora, eles vão retroceder, eu não quero que isso aconteça. Olha que Deus lindo. E aí, amados, quando chega aqui, é o que eu quero começar a tratar com vocês nessa noite, eu não, o Espírito Santo, é que para nós vivermos algumas promessas que o Senhor tem, escute, não vai ter muita facilidade não. Porque isso aqui é a primeira dificuldade que o povo encontra quando ele sai do Egito. Primeira dificuldade que o povo se depara quando sai do Egito. E qual é a primeira coisa que o povo faz? Eles desejam voltar para o Egito. Primeira lição para a gente hoje, amados. Não deseje voltar para o lugar da onde Deus te tirou. Todos nós temos promessas, todos nós temos sonhos, todos nós temos propósitos, almejamos alcançar alguma coisa. E diante desses propósitos e projetos que nós traçamos, seja eles nossos ou do Senhor para a nossa vida, o inimigo ele não vai ficar parado, ele vai se levantar de alguma forma. Vai vir os empecilhos tanto naturais como sobrenaturais. O povo chega diante do Mar Vermelho, se depara com o mar na frente e quando eles olham para trás, o exército de Faraó. O inimigo ele vai ficar parado, sentado, olhando você prosperar, olhando você alcançar as coisas que Deus preparou para você, porque o povo estava caminhando em direção ao que, amados? A uma terra que manava leite e mel. Eles saíram do status de escravos para filhos de uma promessa. E no primeiro obstáculo, o que é que eles fazem? Começam a murmurar, começam a reclamar. E aí quando nós trazemos isso para a nossa vida, amados, vamos fazer uma reflexão. Quantas vezes nos deparamos com situações na nossa vida que a gente só reclama? Que a gente não tem uma atitude diferente da que o mundo tem. Nós muitas das vezes nos portamos iguais ao mundo. Ô irmãos, eles desejaram voltar a ser escravos. Deixa eu lhe dizer algo especial e para você que está me escutando. O Senhor não nos chamou para ser escravos. O Senhor nos chamou para ser filhos. E existem promessas que foram liberadas sobre a nossa vida. Eclesiastes capítulo 7 no versículo 10 a palavra diz, olha, não diga, pois que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Oi, irmãos. Aí Hebreus 10, 38 e 39 diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós,
Essa palavra é para a gente. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançamos e creem, e salvos seguem avante. Existem duas palavras, amados, que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite. A primeira é avançar. Diante dos problemas, Adriano, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso avançar. O Senhor, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar estratégia, Ele vai aumentar a sua fé, Ele vai te capacitar. Mas, meu irmão, a única coisa que você não pode fazer é retroceder. Você precisa avançar. Você precisa, olha, que a palavra vai dizer que o justo, ele caminha pelo quê? Pela fé. A gente caminha por aquilo que as coisas que são do alto, aquilo que a gente não vê. Sou eu e você. Não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam e são salvos e perseveram. Segundo ponto, amados, não deixe as adversidades tirarem o seu foco. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes, o Alisson, pensamos em parar? Eu guardei aquilo que você postou hoje. Meu irmão, o cenário não está bom. Saia, provoque alguma coisa. Você não é obrigado a viver ruína na sua vida, não. Uma coisa eu garanto: se você determinar no seu coração que você vai vencer, a palavra do Senhor vai dizer que assim como eu penso na minha alma, eu sou. Se você se considera um vencedor, meu irmão, não existe circunstâncias que vai te parar. Não existe problemas que vai te fazer frear. Não. Fomos chamados para avançar, para vencer. Não podemos nos comportar como o povo se comportou aqui. E eles começam a questionar Moisés: ei, acaso não tinha túmulo lá no Egito, não? Para que nós morrêssemos lá? Repare a mentalidade do povo. Deus tinha operado quantos sinais e maravilhas para tirar o povo do Egito. E diante de uma adversidade no nosso coração, no coração daquele povo, a primeira realidade que eles tinham que enxergar era o quê? Se Deus nos tirou de lá da terra do Egito com sinais e maravilhas, não vai ser esse mar que vai me impedir. Só que o povo simplesmente olha para aquilo que é natural, aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, Ele não enxerga como a gente enxerga. Talvez você olhe para você mesmo e diga: olha, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso dar um passo adiante, eu não consigo subir. Ô meu irmão, o Senhor, Ele já te fez mais que vencedor. A palavra vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Escute, Isaías 43, versículo 18 e 19, a palavra vai dizer: olha, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Senhor está dizendo para a gente, amados, que aquilo que passou não é mais importante. O que é importante agora, na nossa perspectiva como filhos, é aquilo que Deus está fazendo. Já está dizendo, passado ficou para trás. Nós estamos em algo chamado presente, aguardando um futuro que a gente não sabe se vai acontecer, porque pertence ao Senhor determinar. Só que diante das circunstâncias que nos cercam, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa avançar, a gente não pode retroceder. Então ele diz: olha, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aí mais uma vez eu digo: olha, ali diante do povo estava o cenário perfeito. Quando nós perdemos o controle, irmão Roberto, da situação, aí a palavra vai dizer que a paz de Deus que excede o entendimento. Exceder é ir além da nossa capacidade. Quando a gente perde esse controle, a gente coloca o controle nas mãos do Senhor. E nas mãos do Senhor, meu irmão, deixa eu lhe dizer, tudo. Aí eu pego o que minha esposa estava falando: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
a Deus. Tudo vai cooperar, ainda que as circunstâncias que você enxerga digam ao contrário. Tudo vai cooperar para o seu bem. Cenário ruim, inimigo atrás, mar na frente. E agora, Senhor, o povo começa a clamar ao Senhor. Sim, mas a resposta do clamor já tinha sido ouvida. Quem era? A resposta da oração do povo de Deus era Moisés, o libertador. O povo já estava livre, estava se detendo diante de algumas situações. Aos nossos olhos, abrir o mar é impossível. Mas o Deus que libertou o povo do Egito não podia abrir o mar também? Claro que ele podia. A ponto, amados, de quando Moisés vai falar com o Senhor dá logo uma voadora nele. Como assim? Por que você está clamando a mim? Diga ao meu povo que marche, que avance. E muitas das vezes nós estamos como? Parados, lamentando, dizendo que nós não temos forças para caminhar. Meu irmão, o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu sustento, o Senhor é a tua alegria. Aquilo que você precisa, deixa eu lhe dizer, o Senhor, Ele já te deu. E por que muitas das vezes nós retrocedemos? Porque estamos com o foco no lugar errado. A palavra vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele não diz: olha, eu vou deixar os meus olhos fitos para o chão. Ele não diz: eu vou deixar os meus olhos para frente. Ele diz: eleva os meus olhos para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o Todo-Poderoso, e não existe circunstâncias que Ele não possa mudar. Não existe problemas que Ele não possa te ajudar a resolver. O que você precisa é crer. Diante dessas adversidades que se apresentam para nós no nosso dia a dia, a nossa fé vai ser exigida. Nós dizemos que temos fé, e quando chega um momento de dificuldade, cadê a nossa fé? Nós precisamos colocar essa fé em prática. Precisamos clamar ao Deus que fez a nossa fé, para que essa fé ela seja aumentada. Um certo pai olhou para o Senhor e disse: Senhor, meu filho está doente. Se o Senhor quiser, ele pode ser curado. Se Deus quiser, claro que Ele quer. Só que chega um determinado momento dessa passagem que ele diz: olha, Senhor, aumenta a minha fé. Porque às vezes, amados, é difícil. É difícil mesmo, não estou dizendo que é fácil não. E a palavra vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Jesus falou na cruz: está consumado. Meu irmão, esse está consumado não se limita. Esse está consumado, ele vai além das nossas expectativas. Ele vai além do nosso entendimento. Vai além, porque Deus, Ele é um Deus infinitamente maior do que aquilo que a gente pensa. O nosso Deus, Ele é poderoso. Terceiro ponto, para nós encerrarmos: prossiga, pois a vitória é daqueles que perseveram e não desistem. Olha o que a palavra diz lá em Isaías 43, versículo 1 ao 3. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o te chamei pelo nome, você é meu. Quando você andar pelas águas, eu serei contigo. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não os queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, e Etiópia e Sebá por ti. O Senhor está dizendo aqui para nós: olha, escute, quando a gente andar, não é hora de parar, é hora de prosseguir, é hora de caminhar. Não importa se é dentro do rio, não importa se é pelo meio das águas, não importa se é pelo fogo. Ele está falando de adversidades, de problemas, de circunstâncias difíceis, mas
Mas uma coisa Ele confirma aqui, que Ele é o nosso sustento. Ele estará conosco diante dessas situações. Deixa eu lhe dizer algo, você não está sozinho. Quando você achar que não tem forças, eu amo muito essa reflexão que diz o seguinte, olha, pegadas na areia. Em um determinado momento, um homem ia caminhando pela praia, conversando com Jesus, e chega um momento que ele se questiona, porque ele só consegue agora enxergar, Elisângela, 2 pegadas. E ele fica, mas Senhor, o Senhor me abandonou, eu estou só. Meu irmão, deixa eu lhe dizer. Aí Jesus olha para ele e diz o seguinte, olha, quando você viu aquelas 2 pegadas na areia, não era você caminhando, mas era eu te carregando no colo. Você não está sozinho, o Senhor é contigo e Ele vai te ajudar. Não importa, irmãos, as dificuldades que se apresentam. Quando nós seguimos aqui, a gente vê Moisés estender o cajado, tocar as águas e as águas se abrem. A palavra vai dizer que o povo do Senhor passa a pés enxutos. Aquilo que parecia impossível se tornou cenário para que um milagre acontecesse. Eu não sei qual a dificuldade que você tem enfrentado, qual o problema que você tem passado, qual a circunstância difícil que você tem vivido, mas uma coisa eu sei, meu irmão, se o cenário aos seus olhos parece impossível, é diante desse cenário que você vai contar o testemunho do milagre que Deus operou na sua vida, na sua família, porque Ele é fiel. Eu quero encerrar, amados, com Filipenses, capítulo 3, no versículo 13 e 14. Coloca aí, Celso. Obrigado. Glória a Deus. Diz assim a palavra: irmãos, não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você tem alvos que precisam ser alcançados. Ainda não chegou o tempo, não é hora de parar, meu irmão. É hora de avançar. O que o apóstolo Paulo diz: ei, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, passado. Esqueça o passado, deixa o passado lá atrás. Prossiga para as coisas que estão diante de você. Comece a enxergar pelos olhos da fé aquilo que Deus ele tem feito. Deus muitas das vezes tem operado e a gente não tem visto. Às vezes a gente está vivendo dentro da promessa como aquele povo estava, já estava liberto e desejando voltar para o Egito para ser escravo. O Senhor, quantas coisas eu olho para a minha vida, irmãos, e eu olho, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me libertou. Eu não sou mais escravo da bebida, eu não sou mais escravo da prostituição, eu não sou mais escravo das drogas, eu não sou mais escravo de nada disso, porque Jesus me libertou. E quantas coisas Deus tem libertado a gente, e a gente tem olhado para trás. Entenda como isso é perigoso. A palavra vai dizer que em um determinado momento uma cidade ia ser destruída, Sodoma e Gomorra. E Deus manda todo mundo sair, mas tinha uma pessoa ali que infelizmente não escutou aquilo que Deus falou. Deus disse: ó, saia e não olhe para trás. Todo mundo já ouviu falar. O que é que acontece? A mulher de Ló, ela faz o quê? Olha para trás. Vira estátua de sal na mesma hora. O Senhor, como nós vimos por meio dessa palavra, não nos chamou, amados, para retroceder. O Senhor não nos chamou para ficar olhando para trás, porque o que Ele tem para a gente não está lá, já passou o que Ele tem para a gente. Até porque a palavra vai dizer que viver em Deus, amados, é viver em novidade de vida. Não é viver nas coisas velhas, não. Quem vive de passado é museu. Todos os dias Deus tem feito coisas extraordinárias sobre a nossa vida. Eu estou aqui falando para vocês nessa noite,
sobre perseverar, sobre avançar, sobre acreditar diante das adversidades, dos problemas. E talvez terça-feira, amados, eu nem entre no trabalho. Oi, irmão Adriano. Por que, irmão Adriano? A Petrobras ela foi vendida para uma empresa. E o clima que paira lá é o clima de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei. Eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para os meus colegas lá. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi justamente sobre esperança. Porque a nossa esperança depositada no Senhor não nos decepciona. Por quê? Porque Ele derramou do seu Espírito sobre cada um de nós. E ainda que o cenário lá pareça improvável, pareça difícil aos olhos humanos, existe alguém, amados, que é mais poderoso. E basta uma palavra dele para que a tempestade cesse, para que o mar se acalme, para que a situação ela seja revertida e a sua bênção te alcance. Eu não sei o que vai acontecer lá. Uma coisa eu sei, meu irmão: a minha vida está nas mãos do Senhor e a minha dependência está nele. Está nele. E eu tenho certeza que Ele está cuidando de tudo. Quando chegar lá que eu não entrar, eu tenho certeza. Não foi lá não. Deus, Ele já está preparando outra porta. Se não for uma porta, vai ser uma janela, um prédio. Não sei, vai ser um barco para eu ir trabalhar embarcado. Não sei. Eu sei que Deus vai fazer, Wallace. Sabe por quê? Porque Ele não desampara os seus. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um coitadinho. Você não é um qualquer. A palavra do Senhor vai dizer: olha, não foste vós que me escolheste. Esse povo aqui, quem escolheu foi o Senhor. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o Senhor te escolheu. E sabe o que Ele tem para a sua vida? É novidade. Sabe o que Ele tem para você? É bênçãos. Vai ter dificuldade? Vai, mas eu confio no Senhor, eu confio no Deus da minha salvação, porque Ele vai me sustentar no dia da adversidade. A palavra em Efésios vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam resistir às astutas ciladas do inimigo, porque o dia mau vai chegar para todo mundo, mas se nós estamos revestidos no Senhor, nós estamos fortes. E ainda que aos olhos humanos e aos nossos olhos nós nos consideremos fracos, a palavra vai dizer que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Ei, meu irmão, você não é fraco, você é forte no Senhor. Existe um estudo, amados, que diz o seguinte, Alisson, que quando nós achamos que não temos mais forças, a gente ainda tem 30% de força para caminhar. É nesses 30% que eu me agarro. É na minha fé, na minha dependência no Senhor. E aí eu me levanto e eu prossigo. O inimigo vai tentar te derrubar, mas ele não vai conseguir, porque maior é aquele que está sobre você do que aquele que está no mundo. Se você crê, dê um glória a Deus, dê um aleluia e aplauda Jesus bem forte. Amém, amados? E eu quero fazer um convite especial agora. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando em desistir, pensando em largar tudo, em abandonar, porque o cenário aos seus olhos é impossível. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que chegou aqui nessa noite abatido, triste, achando que não vai conseguir, que não vai adiantar você perseverar. Meu irmão, eu até anotei aqui, ó, guarde isso. A perseverança vai te levar a alcançar lugares que outros jamais foram. Persevere. Persevere que Deus ele vai te honrar. Amém? Eu quero convidar aqui à frente aqueles que estavam se sentindo fracos nessa noite. Aqueles que estavam se sentindo abatidos, que chegaram aqui tristes, pensando em desistir. Eu quero orar por você.